Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga. Em nome de Jesus, estamos aqui com vocês uma vez mais para nossa meditação da palavra de Deus. E a palavra de Deus disse que os olhos do Senhor contemplam toda a terra para mostrar seu poder a favor de los que têm coração perfeito para com Ele. Amiga minha, amigo meu, Deus contempla toda a terra. E Deus busca a pessoas que tenham um coração perfeito para com Ele, para que Ele pueda manifestar seu poder. Agora, há que compreender isso, porque coração perfeito não significa que a pessoa seja perfeita. Não, Deus sabe que nadie é perfeito, que todos nos equivocamos, todos falhamos neste mundo, todos cometemos errores, pero há que ter um coração sincero. Coração perfeito é um coração sincero. É quando a pessoa crê de verdade, crê com todas suas forças em Deus e em sua palavra. Este foi o caso de Gedeão, porque Gedeão creia em Deus. Era um homem de fé. Era um homem sincero em sua fé. Pero Gedeão estava muito confundido com toda a situação que ele e o povo estavam vivendo, porque eles eram atacados frequentemente por los madianitas. Não foi uma única vez. Todos os anos. Foi uma situação que se estendeu durante 7 anos. Eram 7 anos de escassez, de hambre, de miséria em Israel. Todos os anos, em la época de la cosecha, quando Israel iba a cosechar os frutos da terra, veniam os madianitas e destruíam todo o que o povo havia sembrado. A pobreza era general em Israel. E Deus escolheu a Gedeão porque ele era sincero, porque ele tinha uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé sem malícias. E Deus disse para Gedeão: eu estarei contigo e derrotarás a los madianitas como a um solo homem. E Gedeão, naquele momento, creu. Ele creu nesta palavra. Ele creu no poder de Deus. E que isso, Gedeão? Como era costume, ele que conhecia a palavra de Deus, ele disse: Senhor, te ruego que, se he hallado graça delante de ti, me deis señal de que tu has hablado comigo. Te ruego que não vajas de aqui, hasta que vuelva a ti e saque mi ofrenda e la ponga delante de ti. E ele respondeu: eu esperarei hasta que vuelvas. Entrando Gedeão, foi e preparou um cabrito e panes sem levadura de um efa de harina. Mire usted, em uma época de crises, uma época de hambre, de muita escassez, Gedeão foi e preparou uma ofrenda para Deus, um cabrito, panes sem levadura de um efa de harina, e lo levou e lo ofereceu ao Senhor. Deus recebeu a ofrenda de Gedeão. Pero aquela ofrenda de Gedeão não representava um acto verdadeiro de fé. Não representava seu sacrifício. Não era uma verdadeira prueba de fé. Porque o que Deus queria era que Gedeão pusiera toda a sua vida em la dependência dele. E Deus lhe disse: Gedeão, toma um touro
delante de tu padre, el segundo touro de 7 anos, e derriba el altar de Baal que tu padre tiene. E corta também a imagem de acera que está junto a ele. E edifica altar ao Senhor tu Deus, em la cumbre de este penhasco, em lugar conveniente. Sabe, Deus pediu aqui a Gedeão 2 coisas muito importantes. Primeiro, ele tinha que provar sua fé. Provar sua fé oferecendo um verdadeiro sacrifício, ponendo sua vida em la total dependência de Deus, porque aquele touro representava o sustento da família. Aquele segundo touro, que era de 7 anos, era um touro reprodutor, estava em plena força. O primeiro touro já estava velho, cansado, já ia a morir, e o segundo touro ia a reemplaçar o primeiro touro. E Deus pediu o segundo touro de 7 anos. Era a força, era a base. Isso sim era uma expressão de fé, de dependência de Deus. E a segunda coisa que tendria que fazer era derribar o altar de Baal e hacer do Senhor su único Deus, porque a família de Gedeão, Alberto, era uma família idólatra. Eles, como o povo também de Israel, naquela época, eles adoravam a Baal, eles creiam em Baal. Pero Deus queria que Gedeão crescera unicamente nele, e se era de ele, o único Deus, o único Senhor em sua vida. Isso é clave, porque para que a pessoa ela pueda ser llena do Espírito Santo, para que uma pessoa pueda ser usada por Deus, para que a pessoa pueda fazer a diferença neste mundo, ela necessita entregar-se completamente a Deus. E o sacrifício de Gedeão, não? E derribar o altar de Baal, ele estaria demonstrando a Deus uma verdadeira fé, que Deus estava por encima de todo en su vida. Definitivamente Dios le estaba pidiendo a Gedeón cosas muy fuertes, cosas impactantes, cosas que eran capaz de remover toda su estructura, todos sus conceptos y quedar en una situación de total y absoluta dependencia de Dios. Evidentemente, el sacrificio del toro era algo que iba en contra de la propia naturaleza de Gedeón. Ni pensar en eso. Ahí está la causa por la cual presentó como ofrenda aquel cabrito al principio, una ofrenda de paz. Él quería agradar a Dios, él quería, sí, agradar, pero no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería era una dependencia total, una rendición absoluta, que no tuviese otra estructura u otro apego, que no tuviera la capacidad de aferrarse a algo como si fuese su seguro del futuro, salvo al propio Dios. Ele não tinha que estar apoiado em nada, solo en Dios. Absolutamente nada. Él tenía que estar apoyado en Dios. Claro, aquello fue algo chocante, aquello supuso un gran conflicto mental dentro de Gedeón. Gedeón seguro que escuchaba eso y decía, no puede ser que Dios me esté pidiendo esto, pero si yo ya he presentado el cabrito, que es además una ofrenda de paz, pero no puede ser que Dios me esté pidiendo el toro con todo lo que nos representa, con todo lo que supone, con todo el valor que tenía, porque tenía un valor estratégico para Gedeón y toda su familia. Tenía el valor estratégico del futuro, en un hipotético futuro. Ellos tenían aquel toro como si fuera una fuente de garantía, pero la garantía tiene que ser Dios, no puede ser ninguna otra cosa de este mundo. E sabe o que, Alberto? Se Gedeão não hubiera sacrificado, não hubiera demonstrado a Deus
esta fé pura, verdadeira, não hubiera posto sua vida em la dependência de Deus, nada hubiera sucedido, e os madianitas iam a encontrar aquele touro e lo iam a levar. Como disse a Bíblia aqui, que eles devastavam a terra e não deixavam ovelhas, bois, asnos, nada. E os madianitas estavam, todos os anos, eles veniam com seus camelos, que eram inumeráveis, e destruíram todo, levavam todo da terra. E eles encontrariam este touro, e Gedeão perderia a oportunidade de ser usado por Deus e perderia hasta o touro que ele tinha guardado escondido. Não? Ele tinha que probar a Deus a fé. Sabe, há coisas que às vezes encontramos na Bíblia que são impactantes. Há pessoas que às vezes leem certas coisas na Bíblia ou às vezes nos escutam falar e muita gente se queda assim impactada. Pero é a fé. A fé é loucura. Loucura para este mundo. É como Pablo dijo no que a mensagem da cruz é loucura para este mundo, loucura para aqueles que não creem. Pero para os que creem é o poder de Deus. Verifique que o que Jesus hizo foi também uma loucura para os homens. Ele entregou sua vida, ele deu sua vida em sacrifício. E quando lo hizo, ele demonstrou o verdadeiro amor hacia a humanidade. Como está escrito no Evangelho de São João, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito. Deus não sacrificou um touro, não. Deus não sacrificou um cabrito. Deus não deu qualquer ofrenda para Deus, não. Não sacrificou um ángel, não, um homem, um Abraão, Isaac. Não. Deus sacrificou a seu próprio Filho, deu a seu próprio Filho para que pudera rescatar-nos, para que pudera salvar-nos, demonstrando assim seu verdadeiro amor hacia a humanidade. E o sacrifício de Gedeão ia demonstrar seu verdadeiro amor, sua verdadeira fé, para que ele pudera ser lleno del Espírito Santo. Y es esto, obispo, lo que Dios está buscando hoy. Personas con la misma disposición de Gedeón, de rendirse, de vaciarse, de sacrificar los valores temporales de este mundo para recibir el propio reino de Dios, el Espíritu Santo, la fuerza, el poder. Dios demanda de nosotros rendición total y rendición absoluta. Dios demanda que Él sea el único, que Él sea el primero, que creamos en Él, que obedezcamos su palabra, que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Por eso que cuando Dios pide algo, eso atenta contra nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal se revuelve, grita, reclama, se resiente, pero la voz de la fe dice: no temas, porque yo estoy contigo. Fíjese, obispo, que cuando Gedeón tenía que completar el mandato de Dios, que era incluso derribar el altar de Baal para construir un altar a Dios de forma apropiada. Dios no acepta las cosas de cualquier manera. No, Dios quiere las cosas como Él manda. El altar tenía que ser construido de forma apropiada. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que ir con nuestro mejor, de forma apropiada. Dice que la Biblia, que la naturaleza de Gedeón tuvo hasta miedo. Él tuvo hasta miedo, pero fue capaz de doblegar su miedo. No lo hizo, evidentemente, a la luz del día, era peligroso, se exponía, pero lo hizo de noche. Pero aquello fue algo tan poderoso, obispo, tan poderoso cuando él venció sus dudas, venció sus temores, cuando él tuvo esa lucha interna entre obedezco o no obedezco, ¿lo hago o no lo hago? Y él se decantó por obedecer la palabra de Dios, que a la mañana siguiente, en el momento más importante, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre el hombre más pequeño,
el más pobre, el más indefenso, y lo convirtió en un gran juez. Hizo de él un hombre distinto, un hombre diferente, en un libertador. Y Dios quiere hacer esto con toda la gente que nos está escuchando. Nos están escuchando hombres, mujeres, personas de todas las edades. Nadie está limitado por su sexo. Nadie está limitado por su edad. Nadie está limitado por su raza, por el color de la piel, por su apariencia, porque el Espíritu Santo, cuando Él desciende sobre alguien, su poder excede a las limitaciones para hacer una obra distinta, grande, sobrenatural. Es la fe pura, la fe verdadeira, la entrega total de nuestra vida que chama a atenção de Deus, que hace que o Espírito Santo venga sobre nossas vidas. E o Espírito Santo tomou possessão de Gedeão, e ele, com apenas 300 homens valientes que estavam em la fé, ele reuniu 32.000, a 32.000. Pero não, ele foi apenas com 300 escorridos e venceu a 135.000 de los madianitas. Foi uma vitória tremenda, extraordinária, e foi muito grande o botim que ele recorreu de los madianitas. Muito ouro, muita prata, rosas, vestidos de púrpura. Foi algo extraordinário. Amiga minha, amigo meu, foi algo tão grande. Esta conquista foi tão marcante que todo o povo pediu que Gedeão reinara sobre eles, que fora rei. Pero, por suposto que em la época não haviam reis em Israel. Em la época haviam jueces, não haviam reis. E Gedeão, por suposto, que não aceitou reinar. Ele disse: não serei senhor sobre vós outros, nem mi hijo os senhoreará. El Senhor Deus senhoreará sobre vós outros. Amiga minha, amigo meu, aquele homem que era o mais pequeno foi o mais grande em Israel. Aquele homem que era da família mais pobre, ele se volveu o mais rico em Israel. E por quê? Porque ele priorizou a ser a vontade de Deus. Ele se rendeu, ele se entregou, ele creyó, ele puso sua vida em la dependência de Deus. E esta é a clave. Você quer fazer a diferença em sua vida? Então, você tem que poner a Deus em primeiro lugar, por em cima de tudo. Você necessita derribar o altar de Baal. Quizás você tenha um altar de Baal. Você não se dá conta. Pero quizás seu trabalho, seus negócios, sua empresa estão em primeiro lugar em sua vida, por em cima de Deus. Não, amiga minha, amigo meu, ponga Deus em primeiro lugar. Rinda-se, entregue-se a Ele e Ele vai cambiar toda a sua vida e você verá a diferença. Uma vez mais você verá a diferença, porque esta é a promessa. A Bíblia disse: e volvereis e vereis a diferença entre o justo e o malo, entre o que sirve a Deus e o que não lhe sirve. Deus disse que volveríamos a ver a diferença, e esta diferença se manifestará em sua vida. Basta que você creia e se lance com todas suas forças, com toda sua fé sobre a palavra de Deus, e sua vida cambiará em nome de Jesus. Jesus disse: se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se você quer, a porta está aberta para você. E Deus hará a diferença em sua vida. Le esperamos este domingo aqui já, 10 da manhã, priorizando, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, em Madrid, e sua vida cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, ele transmitiu fé, fortaleza, lhe ha ajudado, comparta com seus amigos
e familiares. Mañana regressaremos com todos ustedes. Hasta mañana, que estén bem.